Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Dessa vez naquele formato de entrevista. E como eu prometi a vocês, trazer aqui até o dia das eleições pessoas que sejam candidatas na cidade de São Paulo e que tenham, independendo de ideologia mais parecida ou menos parecida com a nossa, mas que tenham consistência, sejam diferenciadas acima da média dos candidatos e que tenham possibilidade de se eleger de verdade. E o convidado hoje é Adrilles Jorge. Seja muito bem-vindo, um prazer receber você. Obrigado a você, obrigado pela gentileza e generosidade, Diogo. Primeiro, rapidamente, agora que pode, partido e número. 44011 União Brasil. União Brasil, muito bom. Então você está com Ricardo Nunes. Não tô. Tô Mas com o Pablo União Marçal. está com o Ricardo Nunes. União me deu completo aval, o Milton me deu completa liberdade. Eu tenho recebido alguns emissários para dizer que eventualmente possa sofrer sanção, mas eu não abro mão dos meus princípios, não abro mão dos meus valores, não abro mão da minha direção. Já tive minhas críticas ao Pablo, mas eu acho que nesse momento ele é o melhor caminho para São Paulo, tendo em vista um cenário catastrófico, inclusive, dos candidatos que se apresentam nesse pleito. Nós vamos entrar mais nesse assunto, Pablo Marçal e tudo, mas eu queria te perguntar antes duas coisas. Uma, relação com Milton Leite, presidente municipal do União Brasil. Absolutamente afável, agradável. Tranquila? Tranquilo. Ele me deu plena liberdade, faz tempo que eu não falo com ele, mas antes de eu me candidatar, ele me ofereceu todas as condições e vantagens e liberdade, que é o que se espera de um líder de partido, né? Agora uma pergunta, Adrilles. Você é um intelectual, escritor, um sujeito mas um filósofo quase, acho que dá para dizer. Eu sou poeta porque eu escrevo, né? Porque eu escrevo poesia. Eu já tenho 3 livros publicados. Vou publicar o 3º agora. Como vereador, você vai cuidar de buraco, de problema de lâmpada queimada, de coisa, você vai cuidar da zeladoria? Quer dizer, o que a gente pode esperar de você como vereador? Mas um vereador não cuida só de buraco. Eu posso cuidar só de buraco, eu posso cuidar só de zeladoria. Um vereador pode incrementar políticas culturais, de educação, de segurança pública, posso colocar a internação compulsória como política pública na Cracolândia, posso implementar um conselho, que é um dos meus projetos, de aposentados que tenham profissões que possam incrementar a educação das crianças em escolas, posso promover um voucher em escolas privadas em vez de escola pública, para as crianças escolherem, para as famílias, aliás, escolherem onde suas crianças vão estudar. Ou seja, tem um sério de rol de atribuições a um vereador que não o reduzem, porque isso é um mito, né? A simplesmente cuidar, que também é uma função do vereador. Mas o vereador tem um leque de percepções e ações possíveis dentro da cidade que são políticas humanistas, culturais, educacionais, de segurança, de saúde. E é esse meu objetivo. E São Paulo espelha o Brasil, né, Diogo? Então são 12 milhões de habitantes numa cidade-estado. Aqui tem uma população maior do que de Portugal. Então aqui todo vereador, de alguma forma, é um vereador federal também. Agora, e a paciência para lidar com o parlamento, que a gente sabe que não é fácil. Como eu disse, eu espero que pessoas do seu nível, muitas delas se elejam, mas o nível médio da Câmara não é o melhor do mundo, o mais desejável que a gente possa ter. E a paciência para lidar com o desconhecimento, com a ignorância, com o fisiologismo, com defesa de interesses escusos, que certamente você vai enfrentar pelo menos uma vez ou outra. Como é que vai ser isso? Ô, Diogo, eu lido com debate público e privado há mais de 20 anos. Eu trabalhei nos últimos 5 anos na Jovem Pan. Gente com interesses escusos, gente com opinião medíocre, gente com tergiversações. Eu tenho lidado, só que eu vou lidar isso não só na questão do debate retórico, né? No debate de ideias. São debates de ideias que vão promover ações públicas para a melhoria da cidade. Então, eventualmente, eu vou lidar com ações e opiniões contrárias que reverberam em ações contrárias aos meus princípios. Mas é essa a minha profissão a vida inteira. A minha profissão foi jornalista, escritor. Eu lido com debate público, privado, a vida inteira. Só que agora eu vou partir para ação, né? O que me interessou quando eu fui candidato a deputado, tive 100 mil votos, eu não fui eleito por causa da baixa estrutura do meu partido, que era o PTB à época, era exatamente não só ficar no verbo, não ficar na opinião. Quantos votos no total fez o PTB no ano que você foi candidato a deputado? Foi um desastre, eles sabem disso. Eles fizeram 200 mil votos, 100 mil foram meus. Você fez metade dos votos do PTB? Metade dos votos do PTB. Dos 70 candidatos do PTB, eu tive 100 mil. Pra você ter uma ideia, gente como o Tiririca, o próprio Príncipe, o Bilinski, todos esses tiveram menos votos que eu. Eu não entrei exatamente por uma questão
da distribuição de votos. Muito provavelmente, então, você é um daqueles que é contra esse sistema de distribuição proporcional dos votos. Absolutamente contra. Absolutamente contra. O sistema tem que ser o distrital misto. Eu acho que tem que ter o proporcional. Proporcional, assim, o distritão, ou seja, os mais votados entram, mas tem que ter as áreas específicas. Aí seria uma coisa muito mais interessante. Peraí, vou deixar mais claro para as pessoas. Embora não seja um assunto para um vereador, ou não é o vereador que vai decidir, mas é importante a gente saber a sua visão sobre isso. Quer dizer, sim, quando você fala no distritão, quer dizer, os mais votados que são eleitos. É a forma mais simples que o cidadão tem para entender. Eu acho que esse é o melhor. Eu acho que esse é o melhor. O distrital misto seria cada zona eleitoral, cada bairro elege o seu representante, e tanto para deputado quanto para vereador. Mas eu acho que o melhor mesmo é o mais simples. É o distritão. Quem é mais votado, leva, e ponto. Agora, você fazer de acordo com a estrutura partidária, a projeção partidária, é uma matemática que faz injustiças, e eu sempre critiquei isso, você pode ouvir minha opinião em todo o passado, e eu fui vítima exatamente daquilo que eu critiquei. Eu tive 100 mil votos, e teve gente com 60 mil que entrou, eu não entrei. Metade dos votos que eu tinha, ou seja, é mais democrático, né? E, eventualmente, você poderia ter tido 500, 600 mil votos, se elegia e trazia mais um que teria tido pouquíssima votação. Aconteceu, também, né? Eu lembro com o Enéas. O Enéas teve quase 1 milhão de votos e teve gente com 5 mil votos, 500 votos que entrou. Aconteceu com o João Willis, que à época eu não sei qual deputado, que era aquele que é a cara do Noblar, esqueci o nome dele, do PSOL hoje, se eu não me engano, que ele teve não sei quantos mil votos e o João Willis entrou com 5 mil votos. É uma coisa desproporcional, absolutamente injusta e antidemocrática, né? Tá. Bom, voltando para suas propostas aí. Você falou a primeira, se não me engano, sobre a aposentadoria. Não é isso? São um conselho municipal, distrital, aliás, de bairros, de aposentados que construiriam uma espécie de aconselhamento de jovens, que é uma coisa que vai incrementar na educação e, de alguma forma, inibe aquilo que se chama de doutrinação. Conselhos municipais para algumas pessoas... Conselhos de bairro. Conselhos de bairro, conselhos municipais de bairro. Municipais de bairro. Na visão de algumas pessoas, é um projeto bem socialista, né? Dá para fazer esse... Não é. Você tira a população inativa, aposentada, aí a gente vai pensar as profissões que são mais interessantes, o que as pessoas têm a ensinar aos jovens, adolescentes e crianças. Pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser o que for, entendeu? Que essas pessoas vão incrementar dentro do processo educacional para professores. E essas pessoas vão ter uma atividade ativa junto às crianças e vão dar exemplos concretos, objetivos, dentro das profissões que elas estejam. E isso vai, de alguma forma, ampliar o escopo da educação, que é tão contaminada por aquilo que a gente chama de ideologia, né? Que é uma crítica. Então, eu sempre fui contra a escola sem partido. Eu sempre fui a favor da escola com todos os partidos. Eu acho que a criança tem que aprender tudo. Gente de direita, conservador, cristão, progressista, comunista. Aí sim ela vai formar o seu âmbito. Só que a gente sabe que isso não acontece. Agora, quando você envolve ex-profissionais da saúde, da educação, do direito, da engenharia, da medicina, fazendo um conselhão de bairros nesse sentido, eu acho que você tem que alargar. Isso não é censura. Isso é o que eu sempre sonhei. Isso é alargamento da possibilidade de educação. E a ideia é dar uma remuneração para esse pessoal? Com certeza. Com certeza. Vai ter verba para isso? Ou vai virar mais um cabide de emprego? Não é cabide Depois eles de emprego. Vão querer assessores, etc. E coisa não e é tal. cabide de emprego, não? É dar oportunidade de atividade. Pode ser uma atividade não lucrativa para essas pessoas, não remunerada para essas pessoas, mas vai ser uma coisa de integração. Integração de aposentados, a geração mais velha, mais sábia, com a geração que está vindo mais jovem. Eu acho que é um projeto, é uma utopia que eu sempre tive, e eu acho que é um projeto interessante, que é a minha menina dos olhos. E emendando na educação, que você falou que seria uma das coisas importantes também, eu quero aqui trazer não é um pedido, porque não é hora nem momento, mas uma sensação que muitas pessoas têm. Mora lá em casa a Maria, que trabalha com a gente há muito tempo. Perfeito. E o filho dela também mora lá. Só que ela tem a casa dela, onde ela passa o fim de semana, onde ela tem o domicílio de fato, a residência de fato. Embora passe mais tempo conosco e o filho dela estude na escola pública, estudava numa escola próxima de casa, agora ele vai passar do fundamental para o médio e decidiram que a escola dele tem que ser perto do domicílio oficial deles. Decidiram quem?
O Estado, ele tá numa escola estadual, Perfeito, mas a municipal é a mesma coisa. Ok, é o Estado, seja o Estado municipal ou o Estado estadual, que determina aonde as crianças vão estudar. Mesmo se tiver 3 ou 4 escolas próximas, a opção das mães de escolher qual vai deixar o seu filho é só se já tem um mais velho numa determinada escola e aí coloca os outros. Entendi. E como é que resolve isso? Eu tenho outro projeto que resolve isso. Sim. Voucher. Eu acho que a população carente, que tem uma carência O que é voucher? Calma. A população bom. carente que tem uma necessidade de escola pública vai poder, segundo um projeto que eu tenho, se ele for aprovado, claro, ter um voucher e poder escolher a escola e poder ser direcionado através do Estado, através do município, claro, para uma escola privada que possa ser não só perto da sua casa, mas como perto dos princípios da família. Mais uma vez, você tem um problema educacional, que é o problema da doutrinação, que é um problema de orientação ideológica e às vezes até política de algumas escolas. Eu não estou falando isso porque eu não estou exagerando, porque eu estudei em escolas assim, eu formei-me na PUC, eu sou mineiro, formei-me na PUC de Minas, eu só li literatura marxista desde o primeiro ano ginasial. O primeiro livro de filosofia era um livro da Marilena Chauí, que é uma comunista notória. Ela se diz, né? Marxista. Então, eventualmente, o voucher vai poder fazer com que a família escolha qual a escola, qual é a instituição de ensino que o seu filho. É claro que é um projeto ousado, que eu vou enfrentar muita resistência, mas é uma coisa que soluciona de maneira absolutamente simples. Você escolher a escola que seu filho, em parceria com o município. Bom, o filho da Maria vai escolher a escola perto de casa. É uma escola é um voucher. que custa muito caro. Você comprovando uma renda mais baixa, você comprovando uma carência social da criança, da sua família, você vai poder escolher a escola que você está. Entendeu? E aí, de acordo com os princípios da família e de acordo com a orientação geográfica que a família quiser, você pode fazer uma parceria com Mas e a mensalidade? Quem vai pagar? Eu? Hein? Eu vou ter que pagar. O voucher? Então, o que é o voucher? O voucher é você ter um passe livre se você não tem as condições mínimas necessárias de pagar uma escola ou, eventualmente, uma redução. E de acordo com isso está no meu projeto também, de acordo com a evolução do aluno, com as suas notas, você vai poder exatamente ter um abatimento maior ainda dentro das mensalidades. Quer dizer, a prefeitura vai pagar a mensalidade da escola isso particular para ele poder estudar. É isso que você está falando. Isso acontece em escola pública. Claro, é um projeto. Claro, é um projeto. Inclusive, pelas minhas contas, um mês de um aluno na escola pública custa mais caro que a média de um mês de um aluno na escola privada. Exatamente. E vai baratear as contas públicas. Eu não sei por que ninguém pensou nisso até hoje. Então, tô trazendo essa... Agora, isso é uma coisa que não dá para fazer do dia para a noite, né? Não, de forma alguma. Tá. Por isso que eu falei que é um projeto ousado que dá trabalho, mas eu não tenho medo de trabalhar. Ousado, mas... Não. Inclusive, se você implantasse de um dia para o outro, o que faria com as escolas públicas, os professores, etc. Quer dizer, uma coisa gradual. Claro, né? É progressiva. Então, agora vamos falar de Pablo Marçal, que é o seu candidato a prefeito, pelo que você me falou, né? O Pablo, que dizem o Pablo do PCC. Como é que é essa história? Eu não sei disso e o Marçal nega peremptoriamente. É uma acusação, até agora, sem prova, sem nenhum tipo de prova. Existe, parece, uma relação com o presidente do partido dele, com o tráfico. Ele mesmo falou, se restar comprovado, que o presidente do partido dele tem que ser preso. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. É difícil não ter um presidente de partido em São Paulo e no Brasil que não tenha algum tipo de envolvimento com alguma coisa escusa, né? O Valdemar até outro dia estava preso. Não estou nem fazendo uma crítica acerba, eu estou dizendo um fato histórico. Estava preso como mensaleiro. Hoje é presidente do partido, entre aspas, conservador do Brasil, que abriga o Bolsonaro. Então, vários presidentes de partido têm relações complicadas. Eu não sei de nenhum tipo de prova cabal que ligue o Pablo Marçal ao PCC. Até agora, eu acho, nesse momento, que é uma crítica leviana que se faz aí. E se é um presidente, se não for presidente de partido, é um tesoureiro, aí não tem dúvida que não sobra partido nenhum. É outra coisa que eu gostaria. Né? Eu sonho com o princípio da candidatura avulsa, né? Com a candidatura apartidária. Eu acho que a gente vive, o próprio exemplo do Bolsonaro é nisso, né? Preso sempre a um cacique partidário, sem voto, muitas vezes até muito impopular, que comanda as direções da nação. Então você tem que ter uma abertura a candidaturas avulsas. Muita gente não entra exatamente, eu converso com muita gente
gente boa, médicos, advogados, juristas, não entram na política exatamente. Eu não quero entrar nessa sujeira, Adriles. Aí eu falo, mas se ninguém entra na sujeira, só os sujos vão ficar na sujeira. Mas e essa máquina partidária? Então, só isso já desanuviaria a possibilidade de uma liberdade maior das pessoas entrarem e abraçarem a carreira política sem entregarem as mãos, os dedos e os anéis para caciques políticos que muitas vezes têm envolvimentos com políticas sórdidas. E a candidatura avulsa, me parece, teria todo sentido se começasse justamente nas estruturas municipais, né? Não Vereadores tenha dúvida. E prefeitos. É uma coisa e gradual. depois pensar mais para frente em outras coisas. Né? Porque nesse ponto eu concordo muito com você, especialmente em cidades pequenas. Cidade grande talvez tanto faça, mas numa cidade pequena ter que ter uma vinculação com o partido normalmente é uma coisa muito estranha. Tanto que a gente está vendo em algumas cidades nem tão pequenas, cidades médias, tem até uma capital, a gente está tendo PL e PT juntos numa mesma campanha, né? Pois é, exatamente. O interesse, essa dicotomia, essa polarização ideológica, a gente vê só em grandes centros e olhe lá. Né? Olhe lá, em São Paulo a gente está vendo uma bagunça danada aí. O PL, que seria um partido conservador, colocou um candidato de centro-esquerda. Que o candidato de centro-esquerda já está sendo abandonado, e eu sei disso, por praticamente todos os candidatos a vereador do PL, que não querem fazer, não estão fazendo campanha para um candidato que é rechaçado, inclusive, pela própria família Bolsonaro. O Bolsonaro falou, não é meu candidato dos sonhos. Que tipo de apoio é esse? Então a gente está vendo que esse partidarismo às vezes engessa a política e engessa, inclusive, os princípios de alguns mesmos candidatos que são obrigados a apoiar quem eles não querem. E aí se cria uma zona partidária do Brasil, uma zona política do Brasil, que não é à toa que hoje existem 33 partidos e que um presidente da República, um presidente que queira governar, você tem que fatiar seu governo entre 33 pequenos polos de poder. É praticamente ingovernável nesse sistema presidencialista não de coalizão, mas de cooptação, né? Acho que quem disse isso foi o Fernando Henrique Cardoso. Agora, falando em partidarismo interferindo nas eleições, você acha que se não tivesse os partidos na campanha municipal, Bolsonaro não estaria com o Ricardo Nunes? Porque me parece que ele está por opção, por entendimento, junto com o Valdemar da Costa Neto, que acharam que seria a melhor opção, pelo menos no momento em que tomaram a decisão. Ele está por indução do senhor Valdemar da Costa Neto, por indução do Tarcísio, que é uma pessoa que eu adoro, que é o melhor gestor de São Paulo, mas do ponto de vista estratégico é um desastre. E o Bolsonaro também não é um expert em estratégia política. Eles acham que ele poderia, de alguma forma, fazer um discurso mais comedido, com políticos mais palatáveis. Político palatável significa político de centrão ou centro-esquerda, que é o caso do Ricardo Nunes. O Bolsonaro não queria, foi induzido pelo Valdemar a isso, e aí sobrou um vácuo de um candidato antissistema. Eu não estou dizendo que o Marçal seja ou não antissistema, ele é entendido assim. Esse vácuo que foi erguido primeiramente pelo próprio Bolsonaro, o Bolsonaro tem uma memória afetiva e tem o fato de ser o grande líder da direita brasileira, mas que ele mesmo não apoia, às vezes, candidatos à direita e fez escolhas equivocadas, como o astronauta, que não diz a que veio até hoje, como a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, ou seja, pessoas até oportunistas, que não tem nem ideologia, exatamente por uma estrutura partidária que às vezes ele não comanda, entendeu? Que ele não tem percepção do jogo de poder escuso. O Bolsonaro é um homem bom, mas é um homem ingênuo. Por isso, por incrível que pareça, eu acho que ele é um homem ingênuo, que se leva para uma máquina partidária que acha que está sendo estratégico, mas está sendo ingênuo. Agora, ele sabe que ele fez uma escolha equivocada. Ele sabe que o Nunes acabou. A candidatura do Nunes é impressionante. Acabou antes de começar. Você quer dizer o quê? Não vai para o segundo turno? É isso que você quer dizer? Ou você acha que também não sei se ele vai para o segundo turno, mas é um candidato que tende a ser, está sendo nesse momento. Eu tenho exemplos no meu próprio partido, tem exemplos no próprio PL, está sendo cristianizado. Eu não vou dizer nomes aqui, mas olha os candidatos do PL nas redes sociais. Veja se estão fazendo campanha para o Nunes. Estão fazendo campanha para o Marçal, de maneira ostensiva ou subliminar. Estão dando vídeos para o Marçal. Acabou. O Nunes acabou. Bom, pelo jeito você mostra em outras falas que a gente já acompanhou muitas vezes, você tem uma simpatia bastante grande pelo Bolsonaro. Posso te chamar de bolsonarista? Não. Não? Eu sou um humanista, eu sou um sujeito objetivo. Eu tenho simpatia pelo Bolsonaro porque ele é um homem que ressuscitou um princípio sufocado de direita no Brasil. Eu sou um cara de centro-direita, porque eu acho que eu tenho umas posições mais flexíveis, que alguns amigos são mais à direita do que eu, e eu
torço pela reconciliação do país, né? Reconciliação é conversar com todo mundo que pensa diferente, porque o cara que pensa diferente não é necessariamente um criminoso, às vezes ele tem uma percepção equivocada porque ele foi levado. A gente tá falando de educação doutrinadora, eu tive uma educação doutrinadora, mas eu fugi dessa bolha. Mas não é todo mundo que foge. Então, através do diálogo, você pode trazer para uma percepção maior. Mas, de acordo com a pergunta que você me fala... O que você me perguntou mesmo? Agora me fugiu. Se eu posso te chamar de bolsonarista? Não sou bolsonarista. Eu sempre defendi o Bolsonaro do absurdo que ele era chamado. O Bolsonaro foi chamado de nazista, de fascista, de assassino em massa, de genocida, e isso tudo por princípios políticos que não queriam um candidato conservador na presidência da República. Isso desde o judiciário. Teve um ex-ministro que chamou o cara de nazista, que era a República de Weimar. Isso é completamente... Isso sim é fake news, isso sim é discurso de ódio, isso sim é um discurso golpista, de tirar um presidente porque você não gosta dos princípios ideológicos dele. Então eu sempre defendi o Bolsonaro, ele comprou vacina, ele teve um discurso atabalhoado aqui e acolá, ele tem um problema de liturgia do cargo, que é um problema, inclusive, que o elegeu. O Pablo Marçal também tem um problema de liturgia, de comportamento de candidato, e talvez seja eleito também por causa disso. Agora, ele não é um criminoso. Crime é o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje a gente tem uma ditadura do judiciário que chegou a remover a maior plataforma em rede social. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Isso é crime, isso é antidemocrático. Eu quero te ouvir muito. Não é que me torna bolsonarista eu ter defendido... Primeiro, a política econômica do Paulo Guedes foi perfeita. A gente tirou um país de uma pandemia no azul. Paulo Guedes é o maior gênio, o maior ministro da Fazenda que a gente teve. Estou falando que o Bolsonaro fez escolhas equivocadas, algumas sim. Mas quando ele acerta pra valer. Então foi um presidente que fez, né, uma economia absolutamente pujante, absolutamente interessante, num período de crise mundial. E é um presidente que é chamado de nazista, um presidente chamado de antidemocrático. Isso é coisa absurda. Nesse sentido, eu sempre o defendi. Naquilo que ele é defensável, claro. Tá. Então você entende que o Bolsonaro caminhou em caminhos semelhantes aos seus. Agora você trouxe uma coisa, nós vamos falar do X e outras coisas logo, claro, que eu quero muito te ouvir. Mas você disse uma pessoa de centro-direita. Muitas pessoas te veem bem mais à direita e você disse que você tem diferenças... Não, amigos meus de direita me chamam de esquerda, é engraçado isso. Mas você disse que esses seus amigos mais de direita, mais radical, você tem divergência ideológica com eles. Eu tenho divergência. Quais principalmente? Eu tenho divergências com radicais. Não, eu tenho, inclusive, discussões acaloradas e muito engraçadas em relação ao comportamento. Eu tenho amigo meu, que inclusive todo mundo sabe, o Paulo Cogos, que ele é a favor ele é contra... métodos anticonceptivos, entendeu? Eu conheço influenciador católico que é contra a mulher andar de biquíni na praia. Ou seja, você tem uma extrema-direita, e eles se colocam dessa forma, que é, do ponto de vista de comportamento, de sexualidade, de avanços sociais, de avanços sexuais, de avanços da liberdade humana, que são... E aí se confunde o conservadorismo com o reacionarismo. Essa parte comportamental, ela inclusive não entra muito em políticas públicas, graças a Deus, né? Às vezes tem um hospital que se nega a dar o DIU para uma mulher, eu acho uma besteira, mas é um direito do hospital. Mas nesse sentido de comportamento, eu sou uma pessoa, digamos assim, mais liberal. Não que eu não seja a favor da família, a favor da criação de filhos, a favor de uma estrutura familiar e contra a ideologia de gênero, coisa desse tipo. Mas, eventualmente, você tem um pessoal radical para todos os lados. E esse pessoal radical eu já convivi, de gente de extrema esquerda. Eu estudei na PUC, né? Tenho grandes amigos lá que hoje me bloqueiam alguns. Quer dizer, talvez tenha sobrado eu tenho problema com os radicalismos. Talvez tenha sobrado um pouco de esquerdismo, de marxismo nisso. Não é isso. Não tenho marxismo, esquerdismo, graças a Deus eu me livrei disso há muito tempo. O que é essa divergência com relação à sexualidade que você tem com essa direita? Mas é isso que eu tô falando. Assim? Eu acho. Explica um pouco melhor. O que eu posso dizer? Depois da Revolução Sexual, todo mundo faz o que quiser, da maneira que quiser, com quem quiser. Isso é o princípio da liberdade humana. É claro que a liberdade sem a responsabilidade, você querer amar e cuidar de uma pessoa e não ter a estrutura familiar é a base da tessitura social, você amar alguém e produzir com alguém a carne, fruto desse amor que você tem com alguém. É uma dimensão não só espiritual, mas social e humana. Você gostar de alguém para além da sua fúria, do seu desejo mais carnal, mais chão, é uma questão não é nem política, é uma questão de afeto, de humanidade. E você querer conspurcar dizendo que a família é sempre patriarcal, é opressora. Claro que houve, por exemplo, na história do feminismo, que é outra discordância que eu tenho, o início do feminismo foi absolutamente legítimo. Mulher, meu caro Diogo, não tinha direito a nada.
Não tinha direito a falar, não tinha direito, às vezes era estuprada pelo marido, não tinha direito à renda, não tinha direito a trabalho, não tinha direito a viajar, não tinha direito à herança. Dizer que o feminismo do século XVII, XVIII, XIX, não foi importante, foi extremamente importante. Agora, o que me leva a não ser um esquerdista feminista hoje? Depois dos anos 70, a mulher conquistou tudo. Tudo. Trabalho, renda, herança, direito de ir e vir, direito de viajar, direito de divórcio, direito de fazer o que quiser. O que resta ao discurso feminista? É falar mal de homem. Então, assim, quando eu falo que a origem do feminismo foi boa, aí meus amigos de direita falam, esquerdista. Aí quando eu falo que o feminismo hoje é um câncer que piora a vida de homens e mulheres, esgarça o tecido social, aí eu sou chamado de direitista. Então, é mais fácil dizer que eu sou uma pessoa que tenta ser razoável, né? Mas você fala em século XVII, XVIII, embora você tenha falado que a partir da década de 70, mas meus pais se casaram na década de 50. E minha mãe, até 1962, se ela quisesse trabalhar, ela precisava de uma autorização escrita dele. Não porque ele impusesse, porque a lei impunha isso. Sim, eu tô falando, talvez eu tenha expandido um pouco o tempo, mas até os anos 60 você tinha princípios de machismo, sim. Você teve até uma excrescência. Eu acho que a mulher não podia nem fazer laqueadura até cerca de 2010. Outra coisa também, a questão, você lembra da Ângela Diniz, que foi morta pelo marido, e o cara foi absolvido pelo Márcio Tomás Bastos, que morreu, que foi ministro do Lula. Por o quê? Por aquele princípio daquela excrescência de legítima defesa da honra, porque ela tinha ficado com outro rapaz e ele matou. E aí não pode. Quando é o adultério, pode. Isso é um absurdo. Então são excrescências de um machismo que perdurou, vamos então atualizar a época, até os anos 60, depois que a revolução sexual apareceu, que culminou com todas as libertações de direitos das mulheres. Então não existe mais o machismo nocivo? Calma lá. Existem pessoas... É igual ao racismo. Existem pessoas no Brasil que são racistas, que são machistas, assim como existem pessoas que são pedófilas, são assassinas, são usuárias de drogas, são traficantes de drogas. Agora, não dá pra dizer, o que eu acho que é o erro da esquerda, é dizer que o Brasil ainda é um país estruturalmente machista ou estruturalmente racista. Aí eu discordo frontalmente. Eles querem inocular preconceitos na nação e no imaginário de pessoas que não existem. Adriles, acho que tem muita gente que não entende essa história de racismo estrutural, racismo... Não sei o que é o tal racismo estrutural? É uma bobagem. Eles nem sabem conceituar. O próprio ministro lá da Igualdade Racial, não, dos Direitos Humanos, do Lula, não sabe, ele escreveu um livro desse tamanho sobre racismo estrutural e não sabe. Racismo estrutural é dizer que existe uma laiva de racismo depois da escravidão. É claro que no século XIX, o país era estruturalmente racista, porque era um país escravagista, dependia da escravidão. Quando os escravos foram colocados à solta, colocados em liberdade, o Estado não deu nenhum amparo. Isso criou uma situação de marginalidade para a população negra durante décadas. Agora, a questão do racismo, ela é pontual hoje. Por quê? Depois que os escravos foram colocados em liberdade, houve a maior miscigenação entre todos os povos do mundo. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. E, portanto, a gente pode dizer, é o país menos racista do mundo. Estou dizendo que não existe racismo? É claro que não. Agora, o que é racismo? É você humilhar, é você tirar o lugar de um negro do lugar, é você fazer uma política segregacionista no lugar. Aonde você vê isso no Brasil hoje? Você tem uma população mais pobre, que é mais mestiça, mais parda e mais negra. Isso é fato. Mas isso é oriundo daquela política, daquela soltura dos negros escravos do século XIX. É claro que para reestruturar... Isso é uma coisa... Aí as pessoas até vão falar, então tem que ter cota. Não, tem que ter cota social. Por que não tem que ter cota para negro? Porque ninguém sabe direito quem é negro, quem é branco no Brasil hoje. A população é mestiça. Você tem 7, 8% de negros retintos. Então você não tem uma base racial legítima para colocar esse aqui é negro, esse aqui pode entrar. É muito mais fácil você fazer, eu não sou totalmente contra a cota, uma cota social. Segundo a renda da pessoa, segundo a escolaridade da pessoa, você pode até inserir ela e tentar compensar essa injustiça social atávica. Agora, dizer que o Brasil é um país racista... Você vai fazer cota social para ingresso... Inclusive para fazer o voucher. Para ingresso nos cursos, nas escolas, nas faculdades, que pode. Eu não sou contra, eu não sou um liberalzão, assim, nesse sentido de não poder fazer com que uma população mais pobre, que é oriunda de uma exclusão social atávica, como a questão racial, não possa entrar. Eu sou contra a cota racial que divide as pessoas em etnias. Isso eu sou. Então eu quero perguntar de uma coisa... Porque o liberalismo, ele pressupõe que todo mundo comece do zero. Aí todo mundo tem a mesma... Não é verdade, né? Então, assim, alguma política compensatória social, ela é necessária. Agora, você não pode transformar o Estado numa política compensatória total. O Estado tem que ter o contrário, ele tem que desburocratizar
aos mecanismos de empreendedorismo, cobrar menos imposto, dar facilidade para empresário, para fomentar emprego. O Estado precisa não atrapalhar, que é o que tem acontecido nos governos de esquerda que têm gerido o Brasil durante 20 anos. Aí nós estamos de pleno acordo. Mas, para encerrar a questão das cotas, eu quero te perguntar numa coisa que está muito ligada à minha atividade. Vai ter cota para comandante de avião? Não tem cota para comandante de avião. Acho que não. Acho que comandante de avião... Você tem que ter uma política inteligente, né, Diogo? Comandante de avião geralmente não é pobre, não é uma pessoa excluída socialmente. Você tem que ter profissões que agregam mais as pessoas, mas não para comandante de avião. Não para profissões que estão lá no topo da elite, que eventualmente... Mas é uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Para médico, para uma série de coisas assim. Então vai ter cota para quê? Não é para profissão. Eu acho que a cota ela é necessária, sobretudo, nas escolas. Eu estou falando de uma política de voucher, que é uma política, não deixa de ser uma política de cota. Nas escolas, nas universidades, na ingressão de profissões que não tenham alto risco, uma profissão de médico, realmente você tem que ter uma especialização grande. Agora, você tem que ter um acompanhamento também da evolução curricular dessas pessoas. Porque no Brasil, as pessoas entram na universidade e saem, isso é pesquisa, não sei o que estou dizendo, 40% analfabetas funcionais. Então você cria uma ingressão, eu acho que é isso que você está querendo chegar, uma ingressão artificial no mundo do trabalho. E aí, realmente, você sai da faculdade de medicina analfabeto funcional, você vai confiar num médico desse, num oftalmologista, o cara não sabe nem ler direito? Então, assim, você tem que ter uma aferição, aí não é competência do vereador. Se eu for presidente da República e senador, eu posso te ajudar. Aí você tem que ter uma aferição maior no desempenho dos alunos e das universidades. Porque fazer a universidade latão só para fingir que tá tendo uma ingressão social, isso você tá produzindo uma mão de obra desqualificada. E os índices da média das escolaridades mundiais do Brasil são péssimos. A gente pede para todo mundo. É uma coisa horrorosa. Tá, então voltando para campanha de vereador propriamente. Você está dizendo que está com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, as pesquisas estão mostrando, vem crescendo. O Pablo Marçal está comigo. Ele falou que queria que eu ganhasse. Disse assim, numa live lá, falou, eu quero que você ganhe. E foi no mesmo dia que ele falou que não queria falar do Alexandre, mas acabou falando pra mim. Foi uma coisa interessante. Então, assim, a gente teve uma simbiose boa. Tudo bem, mas você está com ele e você tem uma simpatia, um entendimento muito bom com o presidente Bolsonaro também. Tem. Um não é conflitante com o outro. A própria família não está muito preocupada Pergunta pro de ver quem Bolsonaro. vai roubar. Pergunta pro Bolsonaro. Pergunta pro Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, não estou fazendo nenhuma leviandade aqui, foi chamado de retardado e responsável pela derrota do Bolsonaro em 22, pelo próprio Pablo Marçal. O Carlos Bolsonaro foi até o Pablo Marçal, conversou com ele e falou que estava tudo bem. Eu acho que eles estão chegando ao entendimento que é preciso, não sei se criar um partido realmente liberal, de direita, conservador, que não seja tão fisiológico quanto o do Valdemar, ou chegado a um ponto de entendimento que a direita precisa se unir, precisa parar de se esfacelar. Porque a esquerda está aí, e de maneira ditatorial, porque ela sempre se une em bloco, ela pensa em bloco. A direita, por causa dessa, que é uma vantagem também, essa coisa liberal, de liberdade, de pensamento, de percepção da realidade, então ela cria nichos, às vezes, que se conflitam entre si. Isso é saudável até o ponto em que não haja um inimigo terrível, que é uma junção do judiciário e do governo federal que foi colocado lá pelo judiciário. Então é uma coisa complicada a direita ficar nessa desunião nesse momento. E eu acho que a família Bolsonaro, nesse momento, eu posso dizer, subliminarmente, ela tá com o Pablo Marçal. Tá. Não tem a dúvida. Então isso não vai ser problema. Agora, uma crítica muito forte que é feita ao seu candidato é que ele é muito bom de redes sociais, é muito bom de fala, é rapidíssimo no raciocínio, talvez tenha um QI de 150 ou mais, mas não entende nada de São Paulo e não tem proposta para a cidade. E as poucas que tem são absolutamente inviáveis. E aí, você vai ajudar a eleger uma pessoa nessa condição? Ou as pessoas que dizem isso estão enganadas? O Pablo Marçal, o Diogo, é um empreendedor de gigantesco sucesso. Ele é um self-made man, saiu do nada e criou um império de bilhões, segundo a estimativa dele mesmo, com políticas com ações de empreendedorismo. É um liberal, é um capitalista. Eu não acho que a gente vai estar nas mãos de um homem que nunca fez nada. Um homem que faz um império de bilhões saindo do nada, um homem que confia no capitalismo, um homem que consegue retirar eleitores que se achavam de esquerda, dizendo exatamente da possibilidade de ascensão social, de ascensão financeira para crianças, para pessoas que eram eleitoras do Boulos e começam a olhar para o Marçal com outros olhos. Então, esse princípio do empreendedorismo
eu não sei exatamente, realmente ele é muito vago nas propostas que ele tem, isso me aproxima dele. Eu não acho que ele é um candidato ideal, até porque eu também talvez não seja um candidato ideal. Mas tendo em vista os outros, ele pode ser com certeza considerado o menos ruim. Não que eu ache ele ruim também, mas o princípio de empreendedorismo, de capitalismo, de avanço econômico, de ambição, do Estado não atrapalhar, de dar uma educação de gestão e finança para crianças, isso tudo me agrada e me interessa. Posso me decepcionar ou não? Mas nesse momento, nesse horizonte, é quem eu me alinho melhor. Nesse quadro que a gente está aqui hoje. Ele sabe comandar uma equipe? Se não soubesse, não teria tornado milionário. A questão é essa. Muitos dizem que foi de maneiras não exatamente assim. Por isso então, que eu estou perguntando a você que conhece mais. Tem um sujeito chamado... Eu não conheço mais, eu conheço ele como você conhece. O Donald Trump foi a mesma forma. Qual que era a experiência política do Donald Trump? Zero. Fez uma grande gestão. Só foi exatamente derrotado por uma questão ideológica. Assim como no Brasil, o Bolsonaro foi derrotado por uma questão ideológica imposta de cima e embaixo, pela mídia, pelo judiciário, que agiu como uma espécie de ator político. Enfim, essa história a gente já conhece. Então vamos sair um pouquinho da esfera municipal, que a gente volta daqui a pouco de novo. E eu quero te ouvir um pouco sobre... Tenho quase certeza que eu sei o que eu vou ouvir, mas eu quero ouvir da sua boca mesmo sobre essa última semana, a saída do X, as consequências, os erros, acertos, algum erro eventualmente do Elon Musk nessa história? Não, o Elon Musk é um herói. O Elon Musk é um herói nacional do Brasil, tá? É patético dizer isso, é triste dizer isso, mas foi preciso que um homem lá fora, um canadense, dono da maior rede social do mundo, percebesse que o principal ativo de uma democracia no mundo é a liberdade. E a liberdade está sendo solapada aqui no Brasil de maneira ostensiva por esse senhor chamado Alexandre de Moraes, que não é só ele, né? Hoje o pleno do STF reiterou, aliás, a censura do X. É só país ditatorial, é Coreia do Norte, é China, é Turcomenistão, que não tem o Twitter. E por que ele tirou o Twitter? É muito simples. A gente teve uma matéria da Folha, uma série, aliás, de matérias da Folha de São Paulo, que dizia que tem um juiz que estava mandando produzir provas. Isso está lá. Ah, não encontramos nada na Revista Oeste, então seja criativo. Ah, não, esse aqui é pastor aqui, não seja bom, talvez não seja bom colocar ele no hall, até porque ele não fala nada do TSE, ele fala do STF. Ah, não, você sabe como é que o Alexandre é, então dá um jeito de ser criativo. Pô, isso é crime. Isso é crime. Eu posso ser preso pelo que eu tô falando aqui, ô Diogo, mas é crime. Até porque a gente não vive num país justo, a gente vive comandado por juízes que não são justos. Que são carrascos travestidos de juiz. É gente presa sem o devido processo legal, é inquérito baseado em tipificações criminais que não existem, como discurso de ódio. Discurso de ódio é o quê? Eu não gosto de você, Diogo. Aí você me prende por discurso de ódio. Fake news. Fake news é o quê? É uma opinião que não se adequa à opinião do juiz. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro, tô dizendo hipótese, não é perfeito porque não tem a possibilidade de um voto impresso em conjunto com o voto virtual. Ah, é golpe. Você tá falando mal das urnas, então você vai preso. É isso que tá acontecendo no Brasil. É uma senhora que caminha lá no 8 de janeiro, fica em frente a um quartel-general e toma 17 anos de cadeia, enquanto uma pessoa que estupra alguém leva 15 anos. É uma coisa assim, completamente absurda que está acontecendo no Brasil. E o Elon Musk, que é um herói nacional, por que é um herói nacional? É ele que está defendendo a Constituição brasileira. Existe uma lei nos Estados Unidos, ô Diogo, que obriga as redes sociais a obedecerem às leis constitucionais dos países respectivos em que eles estão. Isso o Elon Musk diz de maneira clara. E ele abriu as ordens inconstitucionais do Alexandre. Eu falei, não posso fazer censura prévia de uma série de pessoas simplesmente que não vão com a cara do juiz. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso, tá? Eu tive 6 meses o meu Twitter removido. Por quê? Por 2 coisas, basicamente. Eu disse que o TSE agiu de maneira parcial durante as eleições e falei isso com exemplos. Tiraram o 7 de setembro do Bolsonaro, não podia colocar a imagem do 7 de setembro. Tiraram a imagem da Michelle, não podia aparecer o Bolsonaro discussão na ONU. Não podia dizer que o Lula era a favor do aborto. Não podia dizer, isso chega a ser engraçado, que o Lula era amigo de ditadores latino-americanos, como o Maduro. Ou seja, foi uma justiça imparcial. E por fim eu disse que havia censura no Brasil. Aí me censuraram. Agora você vai dizer que isso é um país democrático? Então o Elon Musk está fazendo. A retirada do Twitter foi a culminância de uma ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje. Agora, o que vai dar, eu não sei. Eu posso sair daqui e ir pra cadeia uma hora do outro. Mas falar que eu vivo numa democracia, quem está defendendo a democracia e a liberdade é o Elon Musk. Enfim. Mas espera um pouquinho. Ele é um dos 3 homens mais ricos do mundo. Um sujeito que se fez do nada e
tem a cabeça a 1000 por hora, porque ele está pensando como chegar em Marte, em buscar os astronautas que estão na estação espacial sem conseguir voltar, em colocar satélite para tudo quanto é lado, em fazer um diabo de coisas, em fazer o carro elétrico, fazer um monte de coisas diferentes, e está tendo muito sucesso ganhando dinheiro. Claro. Embora tenha uma vida familiar extremamente conturbada. Você acha que ele, com tudo isso na cabeça, está preocupado com a democracia brasileira? Ele está preocupado com o ativo da liberdade. O ativo da liberdade é algo que está em ameaça não só no Brasil, como no mundo inteiro. Na Alemanha você também tem leis draconianas, do tipo, você não pode chamar alguém de gordo, isso aconteceu lá. Você vai ser processado, você pode ser censurado e preso. Nos Estados Unidos, uma mulher teve o post removido e foi processada porque diz que alguém que se diz uma mulher não é necessariamente uma mulher ou coisa do tipo assim. Você tem censuras imensas nesse sentido, de ideologia de gênero, de pautas progressistas, onde tudo vira ofensa. Você não pode falar, criticar uma pessoa por ser gorda, você não pode criticar uma pessoa por ser transexual e querer entrar num banheiro feminino. Você não pode falar nada, praticamente, tudo é visto como discurso de ódio. O que o Brasil se tornou, e aí eu entro no fundo da sua questão, é um país modelo para essa ditadura pseudo-progressista que foi travestida de uma defesa da democracia da parte do judiciário. Existe isso no Canadá, existe isso em alguma medida na Alemanha, na Inglaterra, na França, mas nenhum país se transformou numa ditadura absoluta do judiciário que diz o que e como e de que maneira pensar. Se quer seja numa pauta que você é acusado de homofobia ou quer seja numa pauta que eventualmente você seja preso porque você critica o sistema eleitoral brasileiro. Isso acontece em alguma medida nos Estados Unidos. Não acontece lá porque a Suprema Corte lá é extremamente imparcial ainda, não é? Então o Elon Musk, ele tem esse princípio ativo da liberdade e é um princípio que dá lucro também. Todas as pessoas, todos os consumidores olham hoje para o Instagram, para o Facebook, como redes sociais que são instrumentalizadas por essa censura. Auto-instrumentalizadas. Por isso que é tão absurdo quando alguém fala em regulação das redes sociais. As redes sociais, com exceção do Twitter, já são autorreguladas. O Mark Zuckerberg confessou isso no depoimento ao Congresso americano. Não, toda a minha base do Vale do Silício na Califórnia é de esquerda. E eles perseguem, sim, conservadores. Confessou recentemente que agiu de maneira censora no pleito americano, da eleição do Donald Trump e do Joe Biden, censurando conservadores. Mas, o cara confessou. Um então você tem um elemento de cerceamento da verdade tem uma coisa em muito todo importante. mundo, nos Estados Unidos também. Muito importante aí. O que eu entendi do que o Zuckerberg falou é que ele vendeu a opinião dele não por dinheiro, por, eventualmente, bom entendimento. Porque ele disse que que o governo pediu a ele e ele aceitou. O governo era de quem? O governo Biden. Então. Mas veja bem, é isso. O que, no meu entender, o que ele disse é que ele cedeu por vontade própria. Não foi imposição. Ou seja, ele se mostrou um pouco mais... Mas isso é na mesma. Mas nessa linha, o que disse o Elon Musk aqui no Brasil antes dessa confusão também foi que foram feitos pedidos não oficiais pelo STF e que ele acatou. Exato. Ou seja, que ele fez a mesma coisa que fez o Mark Zuckerberg, mas ele voltou atrás. Ele não defendeu a democracia. Note bem. O Elon Musk comprou o Twitter há cerca de 2, 3 anos atrás. O Twitter era como o Instagram, agia em conformidade com a censura, com as decisões ilegais, com as ameaças do Alexandre de Moraes e do STF. O Elon Musk, eu não acho que ele tem condições de saber tudo que acontece. Ele tinha um escritório aqui no Brasil que obedecia. Decisão judicial, é aquela velha axioma, né? Se cumpre. Então se cumpriu. A partir do momento que pessoas como Paulo Figueiredo, Constantino, Ludmila Lins Grilo fizeram chegar a ele esse tipo de abuso que estava acontecendo no Brasil, ele foi pesquisar as coisas mais a fundo e eventualmente percebeu que aquilo que estava acontecendo não era... Acho que ele não teve um trato pessoal como teve o Zuckerberg, teve com o governo Biden, com o governo brasileiro. Ele percebeu que aquilo era um ativo de censura total. Então ele percebeu. E aí ele comprou essa briga. E comprou e está comprando de maneira incisiva, né? Hoje, 80% do que ele posta no Twitter é sobre o senhor Alexandre de Moraes. E sobre as ordens inconstitucionais e abusivas que ele percebe como sendo Alexandre de Moraes. Emendas parlamentares são boas, são ruins, devem continuar? Algumas não, nenhuma? Ou devem ser implantadas nos municípios também? Tem que continuar e pode ser implementada pelos vereadores, mas assim, com uma mudança de regra muito simples, a emenda parlamentar hoje virou moeda de troca.
Entendeu? O governo... Então por que tem que Calma. O governo governa pela emenda parlamentar. É uma espécie de suborno lícito. Te dou a emenda parlamentar, você vota como eu quero. Aí você tem um centrão, por exemplo, no parlamento, que é metade do parlamento, e vota. O cara não é de direita, de esquerda. Se você me der um dinheiro pra eu fazer uma ambulância aqui, um hospital aqui, beleza, eu acho que isso é lícito. Agora, o que tem que ter é muito simples. Se eu tiver a emenda parlamentar na Câmara, também eu faço isso. É uma distribuição equânime. Acabou. Distribuição equânime de emenda parlamentar. Ou pela estrutura do partido, ou pela visibilidade do deputado, ou qualquer coisa, ou então equânime, total. O que significa essa distribuição equânime? Mesmo quando dá dinheiro para todos? Distribuição equânime. É isso aí. Por que você tem que dar mais dinheiro para um em detrimento do outro? Qual que é a razão? Questão política. Você vai dar alguém que te apoia mais? Você tem que ter uma lei, um projeto de lei que dá uma distribuição equânime de emenda parlamentar para as pessoas. Mas você tem que decidir onde você vai investir. Você não pode investir, digamos, em todos os bairros ao mesmo tempo, em todas as ruas ao mesmo tempo. Mas isso você tem que ter exatamente o ordenamento do deputado para saber onde ele é melhor investimento, e o presidente da Câmara também pode estabelecer uma distribuição mais equânime de acordo com os interesses da nação. Agora, o que não dá é essa zona de você dar emenda parlamentar e falar, ou você vota comigo ou você não recebe. É nesse sentido, é distribuição equânime, justa e objetiva. O que é necessário fazer aqui? O deputado tem que colocar uma planilha do que ele vai gastar, do que ele quer investir, aonde, e aí, eventualmente, numa conversa com o presidente da Câmara, você pode estabelecer uma distribuição mais equânime nesse sentido. Tá. Agora, voltando para a cidade de São Paulo, você, como um poeta, como sujeito ligado à cultura, que desde já falou basicamente de algumas propostas, o que mais você vai fazer pela cultura, ou alguma coisa mais importante que você pretenda fazer como vereador, além, como disse, de atuar intensamente no parlamento? Eu acho que você tem que estabelecer, primeiro, em relação à cultura, fomento de empresas que queiram patrocinar. Você sabe que eu fui um usuário da Lei Rouanet, tá? Sei. As pessoas às vezes não lembram disso, às vezes ficam assustadas. E fui um usuário muito bom. Eu fiz um sarau palestra falando da poesia, declamando poesia de Brecht, um comunista, Shakespeare, Fernando Pessoa, Drummond, e relacionando essas poesias à vida cotidiana das pessoas. E fui desde o interior do Piauí, a PUC de Curitiba, ou seja, frequentei todas as instituições de ensino, e uma coisa muito bem aplicada. O problema da Rouanet, eu já vou entrar dentro de São Paulo, é que ela é mal resolvida no ponto de vista de lei, né? As empresas preferem deduzir do seu imposto para patrocinar, sei lá, uma Ivete Sangalo do que um Adrilho Jorge falando de poesia da periferia de São Paulo, né? Então eu tenho vontade de fazer um projeto de fomento artistas iniciantes, artistas de alta cultura, para estabelecer uma parceria com escolas para que possa ter um fomento de cultura aliado ao projeto educacional. Agora, não falo só de cultura também, não, nos meus projetos. Eu tenho vontade de dobrar a GCM, de estabelecer uma ação conjunta da Polícia Militar com a GCM para resolver a questão, por exemplo, da Cracolândia, que a Cracolândia não é resolvida por uma questão ideológica também. Primeiro, você tem que ter internação compulsória. Você tem que dispersar aquela gente ali. Entendeu? Se eu fosse deputado, eu acho que eu criminalizaria muito mais também o usuário. Porque aí resolveria o problema também. O usuário é doente, sim. Mas se você fomenta a possibilidade dele ser usuário, você vai ter o tráfico. Então é uma ação conjunta. Claro, como vereador não tenho poder para fazer isso. Mas a questão de revitalização do centro, a questão de coisas simples, por exemplo, incentivar prédios que tenham garagem que não tem lá no centro, ou seja, incentivar a estrutura familiar, incentivar a GCM mais armada, tirar a GCM de ficar querendo fiscalizar vendedor ambulante, ou seja, centralizar a ação da polícia. Ou seja, tem projetos vários desse tipo. GCM mais como polícia. Mais como polícia, ativa. Virada cultural, Réveillon, parada gay e carnaval de bloquinho de rua. Continua, incentiva, reduz? Continua. Eu acho que não tem que dar incentivo fiscal para essas pessoas, incentivo financeiro para essas pessoas. Esses eventos, eu acho que eles têm que ter exatamente uma coisa muito mais da iniciativa privada. A parceria pública-privada, ela é necessária, mas ela não é fundamental. A parada LGBT é um caso à parte. Eu acho que não tem que ter nenhum tipo de incentivo financeiro, porque ela se sustenta sozinha. Era um movimento que é um movimento ideológico. Eu não sei se o Brasil é um país, não sei não. O Brasil também não é um país essencialmente homofóbico, para que você tenha que fomentar
uma palestra, uma parada gay. Sobretudo uma parada gay, que eu não tenho nada contra a população LGBT, não tenho nada contra. Aliás, tenho amigos que são gays, amigas que são transexuais, e eles concordam comigo, esses amigos que eu tenho, né? Não, o Bolsonaro também diz que tem, muita gente acha que pode ter, mas a questão é, você tem uma série de complicações, a questão de pornografia, a questão de obscenidade sendo feitas na frente de crianças. Eu acho que tem questões aí que resvalam, inclusive, para a questão delituosa. Mas aí é uma discussão mais profunda. Agora, o governo financiar uma parada gay, não sei, é porque o país não acha que seja homofóbico também. Eu acho que esses preconceitos são criados, mais uma vez, para não ter uma percepção errada que eu estou falando. Existem pessoas homofóbicas, existem pessoas machistas, existem pessoas racistas, assim como existem assassinos, pedófilos, mas são pontuais no Brasil. O Brasil, acho que é o país menos preconceituoso do mundo, em termos gerais. Bom, se eu bem entendi, o Pancadão não tem nenhum... a parada gay e esses outros eventos não tem nenhum problema se não envolverem dinheiro público. Acho que mais ou menos isso. Eu acho que é isso, eu acho que não precisa. Então eu te pergunto, Pancadão é a manifestação espontânea que não usa dinheiro público. É cultura ou é crime? Vira crime quando você é financiado com dinheiro de tráfico. Tá? Infelizmente a gente sabe que vários desses bailes, aliás, a maioria desses bailes funk são financiados com dinheiro do crime. Se você rastrear esse dinheiro do crime, tem que ser proibido sim. E vira crime, não é nem crime, é delito. O meu amigo Rubinho Nunes é a plataforma principal dele. Quando você enche o saco de trabalhador, que os pancadões ficam até 4 horas da manhã tocando sem parar, infernizando a vida de quem quer trabalhar cedo. Do ponto de vista cultural, não é minha praia. Pancadão funk, por óbvio. Mas eu acho que é legítimo, qualquer coisa. Agora, o que eu queria fazer é um projeto de fomento à cultura, de alta cultura. Por que o aluno... Vão achar que eu sou pedante. Por que o aluno de periferia... ele só tem que se adequar... Ah, não, porque é uma cultura dele. Por que ele só tem que se adequar ao pancadão funk? Porque ele não pode estudar Fernando Pessoa e Camões. Eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nessa seara. Não quer estudar Camões, tudo é Chico Buarque. Chico Buarque é um cara de esquerda, tá? Mas é um puta de um compositor. Eu discordo dele politicamente, drasticamente, mas é um grande compositor. Por que você não pode dar elementos de alta cultura? O que você vai definir como alta cultura? Não sei, eu faço uma comissão ali. E por que o Estado não pode dizer o que é alta cultura ou não? Porque o Estado, para mim, fomentar iniciativas culturais, educacionais, é interessante, sim. Mas fomentar o que já se sobrevive por si só... Por que a Lei Rouanet tem que ser feita, sei lá, para Daniela Mercury e não pode ser feita para um grande poeta, para um grande compositor, para fomentar uma arte mais erudita? Porque é o patrocinador que escolhe. Não, mas e a Daniela Mercury se sustenta, entendeu? A Fernanda Montenegro se sustenta. Mas um grande poeta, um grande compositor desconhecido não se sustenta. Esse que é o problema da Rouanet e é esse o problema da atividade cultural que é patrocinada. As pessoas pegam dinheiro público para uma coisa que já se sustenta. Pancadão funk se sustenta. Não precisa de dinheiro público, entendeu? Tá. Sobretudo não precisa e não deve ter dinheiro de tráfico. Nós estamos chegando no final da nossa conversa aqui. Queria ficar mais 1 hora, 2 horas falando, mas a gente tem um tempo que precisa cumprir. E eu quero, antes de mais nada, perguntar para você, tem algum assunto que eu não trouxe que você gostaria de discutir? Alguma coisa que você acha importante trazer para as pessoas? Quero te ouvir. Não, eu acho que você tocou num assunto que a gente poderia ter alargado mais, é aqui eu faço esse alargamento. Eu acho que a gente não vive numa democracia no Brasil, tá? Eu estou sendo vereador e eu acho que todo candidato a vereador, a prefeito, a vereador de Muzambinho, a vereador de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tem a obrigação de falar... tem que federalizar a sua candidatura em alguma medida. Não é deixar de tratar dos problemas do município, mas tratar dos problemas reais. Você tem, hoje, no Brasil, uma ditadura sinistra do judiciário. Isso tem que ser colocado. Inclusive, é uma crítica que eu faço ao próprio Marçal. Ele é muito tímido nesse sentido. É uma crítica que eu faço ao próprio Bolsonaro. É muito tímido. Pode ser que ele seja preso se ele fala nesse sentido. É uma crítica que eu falo ao Tarcísio Gomes de Freitas, que chegou a dizer que os ministros do STF eram exemplos de democratas. Pô, os caras são exemplos de uma tirania nunca antes vista no país. Então não adianta você falar de gestão, de resolução de problemas pontuais, de educação, de segurança pública, de saúde, vivendo numa ditadura. Porque você não pode nem criticar a fundo os problemas essenciais da população brasileira. Então, assim, o principal fulcro do problema do Brasil... e isso tem que afetar o discurso de um vereador lá de Muzambinho até o presidente da República, quer dizer, o presidente da República foi colocado lá pro STF, né? É a ditadura de toga brasileira que é vista hoje no mundo. O Elon Musk, que é um herói nacional que, por defender a Constituição brasileira, transformou o problema brasileiro num problema mundial. Como uma democracia
consegue morrer por dentro por uma ditadura do judiciário nunca antes vista em nenhum outro país na história das repúblicas. Bom, pelo que eu entendo, você deve acreditar que qualquer pessoa que tenha não só um cargo, pretensão a um cargo público, mas que tem o poder de microfone, por menor que seja, ou de uma rede social, deveria entrar nessa defesa da mesma maneira. Não tem a menor dúvida. Eu não quero viver num país como a Venezuela. Não quero viver num país em que um presidente da república fale coisas absurdas, que o Elon Musk quer jogar foguete, que existe uma conspiração internacional de extrema-direita para acabar com as soberanias nacionais da América Latina. Liberdade ou não é liberdade? Que é o discurso, sabe de quem? Não é do Alexandre de Moraes. É do Barroso. São dos intelectuais do STF. Mas é liberdade ou não é liberdade de expressão? O presidente não pode falar uma coisa que você acha uma asneira absoluta? Ele pode falar o que ele quiser. Ele não pode estabelecer uma ditadura. Quando alguém fala assim, tem que respeitar a soberania da Venezuela, tem que respeitar a soberania do Brasil, a soberania de um país, ô Diogo, é do povo. É da vontade legítima do povo. A democracia é a vontade legítima representativa do povo. A vontade do povo não está se fazendo ouvir. Na Venezuela, por óbvio. No Brasil, também por óbvio. Então, soberania é a do povo. O gestor público, o presidente, o juiz é um prestador de serviço. Quando o Estado, que deveria prestar serviço à nação, se transforma em opressor da nação, a gente tem o que se chama ditadura. E ditadura não tem liberdade para ser criada. Pois bem, então vamos lá. Então, já que nós vamos discutir um pouco mais isso, eu quero saber como é que nós vamos resolver esse assunto. Porque eu sou de uma opinião divergente de muitas das pessoas que eu estou escutando falarem por aí. Eu vejo muita gente dizendo que existe meia dúzia de culpados, de vilões, de pessoas que não querem o bem do Brasil, muito pelo contrário, só querem se aproveitar, e que a gente tem que trabalhar para se livrar de meia dúzia de pessoas, que a gente tem alguns heróis, na maioria deles, no judiciário. Tá. Né? E que tem alguns poucos heróis nacionais que podem nos levar a fazer isso. Eu, particularmente, acho que não é por aí a solução, mas eu queria ouvir a sua opinião. Não, veja bem, você tocou num tema extremamente complexo, tá? Não é só meia dúzia de pessoas. O Brasil é complexo, né? Pois é, isso começou, eu vou tentar sintetizar aqui. Começou em 2013, com aquelas revoltas que não tinham objeto específico, mas um cansaço, uma exaustão com uma elite social, econômica e política do Brasil que expolia até hoje, né? O povo brasileiro. E gerou, inclusive, a eleição do Bolsonaro. Não estou querendo elogiar nem criticar o Bolsonaro, mas ele foi a expressão de alguém fora do establishment. Não tinha rede social, não tinha estrutura partidária, não tinha nada. E criou o seu governo durante o seu governo. E era um homem que era mais ou menos rude, era incisivo nas críticas que fazia, não respeitava muito a atitude, educado. E, eventualmente, criou uma animosidade de uma espécie de narcisismo ferido. Sim, é simplório assim, narcisismo ferido do STF, que era chincalhado por gente até na garagem de suas casas, que eu sei disso. E que transformou isso, essa batalha de guerra, numa briga contra o Bolsonaro, mas não é uma briga contra o Bolsonaro, é briga contra pessoas, briga pra censurar, pra prender, criar tipificações criminais que não existem, inquéritos completamente absurdos. E isso juntou um establishment social, econômico, que foi de empresários, que foi de artistas, que foi de empresas de comunicação como a Rede Globo, que hoje é o capacho da ditadura que a gente tá tendo. Então não é só meia dúzia, não é só o Alexandre de Moraes. Hoje o plenário inteiro do STF concordou com a remoção do Twitter. Agora, é um problema, é uma entropia, é uma distopia que a gente está vivendo. Viva essa ditadura que une várias pessoas e várias estruturas de poder que se aboletaram do Estado brasileiro. Tá? Da comunicação ao judiciário ao próprio governo federal, que tiraram um homem da cadeia para se tornar novamente presidente da República. Voltar à cena do crime, como diz o Alckmin. A solução é simples, é única. Pressão popular. Agora, por que é difícil? Porque não tem estrutura de comunicação. Deixa eu só terminar, que é importante. Não tem estrutura de comunicação para avisar todas as pessoas do Brasil o que está acontecendo. Tá? A Rede Globo, por exemplo, fala dezenas de milhões de brasileiros e fala só mentiras e basófias e fake news. Você precisaria de uma estrutura de comunicação maior. Qual é essa estrutura de comunicação? Rede social. Tá. Por isso que eles querem tirar o Twitter. E qual é a solução? Pressão popular. Milhões, dezenas de milhões de pessoas nas ruas pedindo, primeiro, o impeachment do Alexandre de Moraes, que é o testa de ferro dessa gente toda que eu citei, e o princípio de uma reforma do judiciário, de uma CPI, de abuso de autoridade, mas tem que começar pelo impeachment. Por isso eu queria deixar o recado aqui, por isso que eu tô querendo falar disso. Todo mundo, e eu vou estar com um caminhão, além do caminhão do Bolsonaro, do Malafaia, eu, Marco Antônio, a gente vai chamar todo mundo. Marcel Van Hatten, o Sebastião Coelho,
todas as pessoas prejudicadas, perseguidas, artífices desse projeto contra a ditadura vão estar nesse caminhão meu e do Marco Antônio do Fio Diário para protestar e chamar as pessoas, as milhões de pessoas, se Deus quiser, para se rebelarem contra a ditadura. De uma maneira democrática, organizada, simplesmente pedindo e pressionando os senadores que façam um voto de impeachment ao senhor Alexandre de Moraes para que a gente comece a restabelecer a democracia no Brasil. Está feito o registro, está feita a convocação, está tudo muito claro. Já entendi que é importante, fundamental, é pressão popular. É isso aí. Mas pressão popular contra o quê ou em favor de quê? É isso que para mim ainda não está claro. Está muito claro. A gente vive numa ditadura do judiciário, a gente vive com a explicitude de ordens abusivas, de censura prévia não é prevista na Constituição, prisões arbitrárias, sem o devido processo legal, através de inquéritos ilegais do senhor Alexandre de Moraes e alicerçados pelo apoio ou omissão dos demais ministros. Então, para isso você tem que ter como carga principal o impeachment do principal ministro que eu considero abusador, muitos consideram, né? O Alexandre de Moraes, para que daí a gente possa ter o restabelecimento de um princípio democrático real do país. Então, um freio de arrumação. Então, tentando resumir, a pressão popular é para tirar uma ou algumas pessoas. Não, uma só. Primeiro, o Alexandre de Moraes é a cara da ditadura brasileira hoje. Bom, não sou eu que estou dizendo. O Elon Musk está lá. Tá lá. O Alexandre de Moraes, ele fala. Não sou eu, não. Senão você é um criminoso, é um juiz carrasco, se traveste de juiz para dar ordens ilegais e para censurar e prender pessoas sem o devido processo legal. É ele que está dizendo. Então, assim, muita gente concorda. Então o caminho, segundo o Elon Musk disse, para ficar bem claro, segundo o Elon Musk, é tirar ele do cargo e, eventualmente, mais algumas pessoas que concordem muito com ele para restabelecer a ordem. Não é só tirar. Não será que ele é a representação de muitos, alguns mais barulhentos, alguns mais ativos, outros, mas de muitos não tem a que menor se aproveitam dúvida. de um regramento que cria condições para essas pessoas e que só trocar pessoa não vai resolver nada? Resolve, não é que resolve, inicia a resolver. A gente não vai virar num paraíso do dia para a noite se o Alexandre de Moraes for. A ditadura, o Diogo, ela tem uma única vantagem. Ela separa o joio do trigo. Gente sem caráter apoia, ou por omissão, ou por adesismo, ou por poder, e gente com caráter vai pro sacrifício, vai pro heroísmo. Algumas ficam no meio do caminho, outras falam. Eu, sem a menor sombra de modéstia, estou entre as pessoas que falam, umas 20 pessoas que falam o que eu estou falando hoje, tá? Tá na Oeste, tá no Bradock, tá no Fio Diário, em outros lugares. Nem na Jovem Pan você não vai encontrar mais essas pessoas que estão falando isso. Agora, por que eu acho que o princípio do impeachment é um começo? É um começo. Eu concordo que não vai resolver, não vai só tirar o Alexandre de Moraes. Se você tira o Alexandre de Moraes por um processo, mais uma vez, democrático de impeachment, você cria um freio de arrumação. Eu falei, opa, o mundo está sabendo que o Alexandre de Moraes é um ditador. O Brasil fica sabendo que o Alexandre de Moraes é um ditador e o Congresso legitima essa percepção de que o Alexandre de Moraes foi um ditador. Os outros ministros que estão anuindo com ele vão começar a temer serem ditadores e serem tirados também. E aí você tem uma liberdade, ao mesmo tempo, de estabelecer uma investigação do que pode ser considerado abuso de autoridade, uma possível reforma do judiciário. Ou seja, mas sem o impeachment, eu acho impossível. Porque as pessoas falam, Bolsonaro vai falar, anistia para os presos políticos. Concordo plenamente. Mas o que acontece? Essa anistia vai cair no colo de quem? Do STF. E o Alexandre de Moraes falou, a gente vai anular. Quem interpreta a Constituição são uma gente. Então fica uma coisa tautológica, circular. É o princípio ditatorial. Vai para o Congresso contesta, mas aí o STF contesta o Congresso e quem é a última palavra é o STF. Então é uma coisa complicada que a gente está vivendo. Agora, se você tem um impeachment, você tem a acusação formal e a punição legítima e democrática de alguém que abusou da sua autoridade e se transformou num ditador, isso é uma coisa que dá um recado claro para as autoridades no Brasil e dá um recado claro para o mundo que percebe hoje que o Alexandre de Moraes é um ditador. Tá claro, passamos muito nosso tempo já, queria conversar muito mais coisas, mas não dá. Nós vamos ter outras oportunidades, sem dúvida, e espero que na Câmara Municipal. 1 minuto para você justificar, de volta agora para a cidade de São Paulo, 1 minuto para você justificar para a pessoa votar em você. Cultura é civilização, cultura é segurança pública, cultura é o menino da favela saber que, eventualmente, a polícia é legítima, que ele não quer ser traficante de drogas. Cultura é exatamente estabelecer o princípio do que você vai fazer com a sua liberdade, porque você só crê na sua liberdade, você percebe a liberdade quando você tem uma percepção da realidade. Então a cultura transforma você em um cidadão realmente livre e não manipulado.
Por isso que eu acho que eu sou um candidato da cultura e da liberdade para São Paulo e para São Paulo espelhar o melhor do Brasil. É isso. Adriles, muito obrigado por ter vindo aqui. Acho que você deixou bastante claro as suas posições. Poderiam ter falado muito mais coisas, como eu disse, mas acho que deu para deixar tudo isso muito claro. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Que você tenha muito sucesso na sua campanha. E muitíssimo obrigado a você. Esqueci no começo, mas agora é hora de pedir. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber novas notificações. E, como eu tinha te prometido, vou trazer diversas pessoas candidatas a vereador aqui, mas que têm um compromisso. Você pode concordar ideologicamente ou não, mas são pessoas muito acima do nível. E acho que aqui ninguém vai discutir. Muitos vão concordar com o Adriles, outros não, mas todos vão de concordar que ele é muito acima do nível dos candidatos. Muitíssimo obrigado e até semana que vem.